Olá, pessoal! Mais um podcast presencial aqui em Florianópolis com duas feras das licitações, dois consultores de licitação. O Michel, que mora aqui, reside aqui em Florianópolis também, faz parte do jurídico do Pro Licitação, e a Sara, que veio lá de Umuarama para participar do Círculo das Licitações e também desse podcast presencial. Mas antes da gente começar o podcast, eu quero falar do nosso patrocinador, FG Corretora de Seguros. A FG Corretora de Seguros é o Fábio, na pessoa do Fábio, é ele que atende os nossos alunos, nossos clientes, quando precisam fazer um seguro garantia, que hoje é comum pedir nas licitações eletrônicas. Então, se você que participa de licitação e ainda não fez a tua cotação, não buscou fazer o seu seguro garantia com o Fábio, eu recomendo. Basta vocês acessarem ali o arroba dele do Instagram ou o WhatsApp, que o Fábio vai te atender com o maior prazer. E agora, para a gente começar aqui, eu quero já partir para uma pergunta importante aqui para a Sara. A Sara, nós já temos um relacionamento já de profissional, de aluno, de mentorado, de amigos, já há alguns anos. Acho que uns 3 anos, Sara. Já fui 2 vezes na casa da Sara. E, Sara, por que um fornecedor deve te escolher como consultora de licitação? Qual o diferencial da Sara perante essa imensidão de consultores que nós do Pro Licitação estamos capacitando e treinando já há mais de 3 anos? Boa noite, Éder. Um prazer estar aqui com você. Boa noite, Michel. Uma alegria estar aqui com os meus amigos que me ajudam tanto, que me ensinam e que sempre torcem para o crescimento meu, da empresa e da galera aí da consultoria do Projeto Maverick, que só cresce, né? É uma bênção. Mas vamos lá, o que a gente tem aprendido desde que nós começamos a trabalhar com a parte de consultoria? Que a experiência, que a gente tem faz muita diferença em todo ambiente. No meu caso, eu trabalhei dentro do setor público, fui secretária de administração na cidade de Umuarama, também tive um prazo, ali trabalhando como procuradora municipal de um outro município. Então, esse lado que a gente vivencia é muito relevante para o desenvolvimento das questões relacionadas ao círculo de licitações. Então, o olhar é outro, o olhar não é o mesmo. O ambiente licitatório não é um ambiente simples, mas é um ambiente viável, é um ambiente de resultados. E para a gente buscar acelerar os resultados, tendo essa experiência anterior, faz muita diferença. Você acredita nisso? Eu tenho certeza absoluta. Posso fazer uma pergunta para ela Sim, também? sim. Você como secretária, você só olhava o processo no final, você acompanhava as etapas? Como é que é essa sua experiência assim como secretária, olhando um processo licitatório? No meu caso, como secretária de administração, a gente tinha que fazer a validação de os processos de todas as secretarias. Então, em algum momento ali, pelo menos antes de finalizar a etapa preparatória, a gente tinha que fazer um checklist. Na verdade, tinha, não, nós mesmos estabelecemos essa necessidade por conta da validação do processo, dessa fase preparatória, para poder o prefeito depois também ter uma segurança, né, o gestor ter uma segurança para poder viabilizar aquele processo para a fase externa. Então, nós verificamos a possibilidade, inclusive, de fazer uma mudança na estrutura do desenvolvimento desse fluxo interno, e o que viabilizou, assim, o entendimento do processo de uma forma exponencial. Inclusive, isso foi feito logo após a promulgação da nova lei de licitações. Então, foi uma riqueza muito grande para o meu currículo, para o meu estudo, para a minha capacitação pessoal. Inclusive também para a capacitação de todos os colaboradores da prefeitura que estavam naquele momento, trabalhando com a parte da licitação e contratos ali da prefeitura em todas as secretarias. Michel, eu sei que você também vem do órgão público, ainda faz esse trabalho também. Já foi pregoeiro, você pode até falar um pouco mais sobre isso. Por que você acredita que isso é importante para o consultor, que conhece os dois lados da moeda, mas principalmente para o cliente? Boa noite.
Éder, boa noite, Sara. Bom dia, boa tarde para quem estiver vendo em outros horários. A importância é que você, quando você está dentro do órgão público, você quer fazer bem feito, você quer fazer com que a contratação aconteça, porque é péssimo para o órgão público começar, ter algo errado, vir uma manifestação no Tribunal de Contas de fora e parar. Por quê? A gente quer executar o interesse público, né? Aquela contratação que a gente está fazendo a licitação tem um interesse público por trás dela. E por conta disso, a gente quer que ela seja bem executada, né? E às vezes você tem políticas de governo fundamentais ali associadas àquela licitação. Então, você tem um máximo de cuidado para fazer com qualidade, para fazer uma única vez, para não ter que ficar refazendo, porque atrasa a política pública e isso é bem ruim. Então, você vai pegando métodos, você pega uma questão de organização que às vezes alguns órgãos públicos não possuem, né? Como a Sara expôs, você começa a desenvolver boas rotinas, boas práticas, e quando você está dentro do órgão público, num órgão de licitação, provavelmente a sua vida como servidor ou como terceirizado é a licitação. Então você começa a aprender, aprimorar e criar essas rotinas. E esse aprimoramento, esse conhecimento, gera um edital de licitação. Então, quando o consultor vem participar de uma licitação e olha o edital, ele está olhando uma ponta do iceberg. Existe todo um fundo do mar ali, né, que você não enxerga, que é o processo administrativo com todas as suas etapas, com a requisição de material, elaboração de termo de referência, passar por assessoria jurídica, todas essas demandas que você não enxerga com o edital existem para que aquele edital ocorra. Então, uma coisa que a gente já conversou em algumas oportunidades dentro do projeto é que às vezes, o edital pode parecer certo, mas ele está errado porque algo não foi feito na fase interna. Então, quando você vem de uma experiência dentro do órgão público, você está acostumado com cumprir aquele requisito interno para ter aquele item no edital. E aí você tem uma visão diferenciada do processo, né? Espera aí, essa exigência aqui, a lei autoriza, mas não obriga. Então, se ela entrou, tem que ter uma justificativa. Cadê essa justificativa? Então, às vezes, é em cima dessa justificativa da fase interna, que ninguém vê no edital, é que vai estar a solução para o cliente na consultoria, ou até uma solução jurídica para os nossos consultores parceiros. É o que eu percebi que você e a Sara, que vieram de órgão público e hoje estão do lado do consultor, têm um conhecimento diferenciado em relação a boa parte das pessoas que vão trabalhar com licitação. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho resultado, trabalhei bastante, trabalho para isso, só que eu não entendo esse lado interno da fase, para quem é um funcionário público que faz ali todo o processo interno, porque eu nunca trabalhei e mesmo assim tive bons resultados e tenho. Só que eu tenho visto que alunos do projeto que vêm de órgão público, que já trabalharam como concurso, já foram concursados, ou até mesmo um cargo de confiança, não sei, alguma coisa assim, eles conseguem num curto espaço de tempo ter um resultado muito melhor do que aqueles que não têm esse conhecimento, tá? E por que acontece, então, de um pregoeiro, um agente de contratação, que tem um cargo comissionado, ou até mesmo é concursado, mesmo assim, ele sair, abandonar esse cargo e se tornar um consultor de licitação? Por que isso acontece? A gente tem visto muito isso acontecer dentro do projeto. Se me permite começar, a gente está em época de Copa do Mundo, na data dessa gravação. O nosso técnico, Carlo Ancelotti, ele é um ex-jogador de futebol. O Filipão era um ex-jogador de futebol. O Tite era um ex-jogador de futebol. Então, já tendo participado dali, daquele meio, tendo aquela vivência, a adaptação para você deixar de ser jogador e partir para uma atuação em outro lugar fica mais simplificada, né? Então, o servidor público que aprende licitação no órgão e entende aquilo dali, ele vai fazer uma transição mais suave, porque muito ele já vivenciou. Então, não é que quem não aprendeu, quem está vindo de fora, não é capaz. É que quem já participou dessa vivência dentro do órgão público já tem alguns degraus acima, parte de um momento diferente. O outro vai percorrer, vai chegar, mas vai demandar ou mais tempo ou mais esforço. Mas quem vem do serviço público tem essa questão, que às vezes já aprendeu um pouco, e aí ele vai precisar da transformação, né? Que nem todo bom jogador de futebol é um bom técnico. Sim. Da mesma forma que nem todo grande pregoeiro vai ser um bom consultor. Precisa buscar suprir essas competências
da transformação. Não sei se você quer completar, porque o que que eu digo também? Geralmente esse pessoal, me corrija se eu estou errado, que vem do órgão público, eles não têm aquela visão comercial, porque onde eles trabalham não precisa ser uma pessoa, onde eles trabalham esse pessoal, não precisa ser comercial, ele precisa executar aquele serviço. E quando quer se tornar um consultor, até porque visualiza o quanto esse pessoal está fazendo hoje, e muitas vezes de casa, ele fala, não, eu quero me tornar um e também ter esse faturamento. Só que daí esbarra no quê? Não sabe precificar um serviço e o comercial zero, né? E aí? Olha só, pensando para o lado do resultado, para um empresário que busca o serviço de consultoria em licitação, a possibilidade de uma trajetória mais ágil com um consultor, tendo uma experiência anterior, que é o caso que a gente está trazendo aqui, essas possibilidades que no nosso caso existem, ele acontece porque a ambiência, a linguagem, a visão, o pensamento já é natural, já está ali. Muitas vezes cobra-se muito do poder público a questão de planejamento. Passei por isso, estive dentro do órgão público, trabalhei fortemente para desenvolvimento de boas práticas, boas maneiras, rotina, planejamento de compras anual. Então, a gente tentou sempre voltar para o fator planejamento dentro do órgão público, que é o desejável. Pensando no empresário, é essencial que esse planejamento também ocorra, porque muitos do órgão público, tanto pregoeiro quanto equipe de contratação, olham para o consultor, olham para o listante como se eles fossem sempre muito aventureiros, sempre despreparados, sempre atrasados. E isso não é uma realidade óbvia, uma realidade certa. É muito importante que o empresário entenda que ele precisa estar pronto, mas ele precisa passar por um momento de Sim. planejamento. Então, da mesma forma que a gente se planejou no órgão público, a gente busca se planejar para estar ali prestando um bom serviço, planejado para o empresário. É muito importante até que ele entenda que a grande maioria dos problemas que ele encontra dentro de uma disputa, ela não nasceu ali, ela nasceu lá atrás. Sim. E a maioria desses empresários não entende aonde é que esse problema está. E quando você tem uma pessoa do seu lado preparada, uma pessoa capacitada para esse fim, para a consultoria específica desse tipo de trabalho de licitação, fica muito mais viável, muito mais interessante, muito mais claro, muito mais objetivo e efetivo o desenvolvimento desse trabalho e a resolução desse problema. Então, o resultado é muito mais natural. E falando naquele outro ponto que você tocou, da pessoa que vem de fora, quer dizer, vem de dentro do órgão, e muitas vezes não consegue precificar, ainda tem esse entrave e precisa passar pela parte comercial, sugiro veementemente a, ah, a vivência dentro de um projeto como o que a gente Faz parte. faz parte, porque não é um simples projeto, é um caminho, claro. Existe uma forma, um desenvolvimento e uma equipe, não só de profissionais mentores, mas uma comunidade que eu nunca vi nada igual, que é uma coisa de um poder muito forte, muito grande, que facilita, viabiliza o caminho desse Crescimento, sim. profissional e de outros profissionais que saem de qualquer outra transição de carreira para consultoria de licitação. Uma pergunta, Sara, quando eu entrei no projeto, eu fui acho que turma 2, se eu não me Foi, o engano, Michel foi um dos primeiros ali. não tinha anunciado essa questão da integração dos consultores, ainda não era algo que tinha se destacado, né, não Sim. foi o que me fez escolher, e hoje é algo que quando alguém vem me perguntar sobre licitação, eu indico entrar no projeto por conta disso. Mas lá atrás, o que te fez escolher o Éder, que não é formado em direito, para poder te ensinar a fazer essa transição de uma servidora que já mexe com licitação para
atuar com licitação na prática do outro lado, ao invés de pegar, por exemplo, a pós-graduação de um autor de livro de direito, um advogado. Por que você fez essa escolha do projeto? O que que te chamou a atenção ali? Que pergunta interessante. Bem interessante. Tô só pensando aqui na resposta Que, agora. pe- que pergunta interessante. A primeira coisa que eu senti foi a vontade de entender melhor o que ele estava me propondo ali, porque foi uma coisa é, muito específica. O momento em que eu pensei, parecia que meu celular estava me ouvindo. Vou observar sobre essa possibilidade. Eu recebi um e-mail do Éder. Na época era um curso chamado, salvo engano, GPS. GPS, é. Em que ele, em uma semana, ele apresentava ali mais ou menos do que se trataria o O curso curso. que viria em seguida, que era um curso mais longo, né? Então seria uma semana gratuita para você ter ideia do que é que se tratava aquela carreira. E para mim, que tinha a intenção de fazer a transição ali de uma carreira muito efetiva, muito específica para consultoria em licitações, eu quis observar o que acontecia ali nessa semana e eu não precisei de muito mais de um dia para entender que o que ele me traria era forte, era objetivo, era interessante e traria resultado. Mas ele não é nem formado em direito. Como é que você Ah, teve essa certeza? Eu sou filha de comerciante. Né, eu não sou do órgão público a vida toda, né, trabalhei com muito tempo com advocacia contenciosa, lidei com empresários a vida inteira, e a gente sabe quando é de verdade, o Éder é muito, muito, muito sincero. até demais. Sincericídio de vez Até em demais, quando. Ele é né? sincericida de vez em quando. E uma coisa que foi muito importante, ele dizia assim: "Não caia na conversa de que você ficará rico ou fará R$ 10.000 no primeiro mês de trabalho. Processo, né? Existe todo um processo por trás daquilo que você pretende fazer. Só seja constante e seja honesto Sim, e transparente. seja e faça segue o passo a passo que eu te dou que não tem como dar errado". E foi exatamente isso que aconteceu. Eu só posso completar agora, o Michel tá indo bem, vou chamar você direto aí, Michel. O que que acontece, pessoal? Eu acho importante a Sara falar isso, porque se eu me preocupasse com venda de curso, teria vendido muito mais se eu focasse só nisso, porque às vezes você, não que falasse coisas erradas, como a gente tá falando hoje, mas você, vou falar o que me falaram uma vez, omitiria isso, né? Um pouco mais das coisas negativas que podem acontecer durante o processo. Mas eu sempre fui muito transparente em tudo que acontece. E eu falo assim, ó, naquele momento, a Sara tem 3 anos já, 3 anos que ela entrou no projeto. Não fazia 10 mil naquela época, né? Fazia. Como Na secretaria, sim. Tá, na secretaria. Vamos lá, funcionária. Uhum, Depois se tornou uma consultora. uhum, E daí começou do zero, não tinha do clientes. zero. Não quero que você fale de valor, mas hoje, com certeza, depois de 3 anos, faz muito mais que 10, correto? Uhum. Graças a Então, Deus. mas trabalha. Muito. Existe um segredo? Sim, constância, É não desistir. É foco. não desistir. Do nada, nada surge. Mas não só no segmento como consultor de licitação, eu falo. Qualquer segmento que você se dedicar para fazer, ele vai dar certo. O problema é que as pessoas não desistem, ô Sara. E eu faço até um paralelo aqui com o próprio empresário. O que que a gente vê hoje? O empresário muitas vezes quer participar de licitação e daí fica pensando muito na questão de a prefeitura não paga, ou está muito caro, a consultoria, se eu vou pagar para vocês fazerem como consultor, às vezes fica mais barato fazer na minha empresa, é só disputar. Não é só isso, né, é todo um planejamento, Estratégia. é toda uma estratégia, existe um planejamento muito específico, até para saber quanto tempo e em que velocidade esse empresário quer caminhar, não é verdade, Michel? Então, as coisas são feitas com muito critério, né, com muito cuidado. Então, se o empresário tiver realmente interesse em desenvolver um bom trabalho,
Ele tem Eu não que vou ele falar tem que paciência, né? Sabedoria, ele tem né? que ter sabedoria e ter um coração ensinável. Olha, é um dinheiro novo para minha empresa, é um faturamento diferente, é um braço novo, diverso, né? Que pode acontecer com um trabalho, um empenho, um foco. Existe um contrato, existe toda uma clareza de procedimento, de processo, de tempo. Então, é natural, a coisa acontece de forma natural e o resultado ele vem, assim como veio para mim, porque o que eu faço nada mais é do que um trabalho. E o que eu vou oferecer também é um projeto de trabalho, que ele vai acompanhar junto comigo, junto com qualquer outro consultor que ele escolher. Então, o foco, a constância está aqui do meu lado, está do lado do empresário, está do lado do aluno que entrar no projeto. O segredo é esse, Sim. é não desistir, é buscar o conhecimento o tempo todo, Ambiente, né? eu ia falar agora, eu ia apontar aqui para o Michel, falar aqui agora. O que nós passamos agora nesse círculo das licitações que nós tivemos no final de semana, para quem viveu ali esse momento, esse evento que você proporcionou para nós, é impagável. Porque dali, até na conversa com o Michel, quantas coisas surgiram de ontem para hoje, Sim. ali na conversa com o Michel, com outros colegas que eu conheci agora que eu não havia conhecido. E, Outros que tinha parceria e nunca tinha encontrado nossa, presencial, né? foi lindo, assim, foi lindo. Minha história com o Anderson Camilo é à parte, é uma coisa impressionante. A gente tem outros episódios também, né? Era a Ângela com a Fernanda, com a Bolivânia, eles se É. encontraram pela primeira vez presencialmente Sim, numa já casa, tinham né? E negócio, Já elas já né? tinham Já eram tinham negócios, sócias, negócios. se elas já eram conheceram nas sócias. aulas, e encontraram afinidade e Sim. fizeram a sociedade e se encontraram pessoalmente aqui. Então, o projeto do Maverick, ele não é só eh, aula, ele não Sim. é só aula, é acreditar, é ter a tranquilidade, a paciência que funciona. Funciona. Vocês falaram de parceria. Vamos pensar aqui, ó. Márcio, Caio e o Wagner. Olha a parceria feita. Hoje estão fazendo, ó, nenhum conhecia o outro. Se encontraram no projeto, na primeira casa, entraram no projeto, primeira casa, vieram em todas as casas, só não vieram no círculo ano passado o Márcio e o Caio, o Wagner sim. Fizeram parceria que hoje, além do evento que participaram aqui sexta e sábado, estão fazendo negócios com uma grande empresa em Balneário Camboriú e Itajaí, para depois amanhã pegar o voo e voltar cada um para o seu local, né? O Wagner vai para o Rio, o Márcio para São Paulo e o Caio para Goiás, Goiânia. Então, cada um em um estado diferente, fazendo negócio e se encontraram aqui. Essa conexão é o que eu digo, essa conexão ela é impagável. E o que você, fornece pra gente e incentiva a gente com relação a esses pontos, assim, o tempo todo. E o grupo que a gente tem, Michel, Sim. né, Um ajuda o outro, é o né? dia inteiro a gente falando, focado em licitações, e eu grito lá para o Michel quando eu sei que o Michel pode me ajudar, quando não, eu peço para a Ângela, porque ela tem uma capacitação específica Sim. em contabilidade. Ou para o Camilo, ou para o rapaz que eu ainda não conheço também, o Edilson, que está sempre lá Sim, o muito Edilson muito ativo. ativo também, professor Ronaldo, incrível, sem contar no professor Sou o André, professor que André. assim, dispensa comentários. O Sim. professor André é meu Deus do céu, A uma nossa IA benção, a humana. A gente nossa falava IA, antes uma enciclopédia, né? ele Hoje é. fala uma IA humana, né? Exatamente. Então, os benefícios que a gente tem são incríveis. E o que você nunca escondeu foram as dificuldades, É. né, Michel? Sempre foi muito claro. É difícil, mas é possível. Sim. E também você vai pegando tanto a vivência do Éder, que tem aí 19, né, Éder? Esse ano 19. Anos de mercado, que já foi fornecedor, é consultor há muito tempo, consultor de empresas pequenas, consultor de empresas grandes. Toda essa vivência dele, mais a vivência de outros alunos do projeto, né? Sim. Às vezes uma vivência de um objeto específico, né, que Uhum. demanda uma atuação Um diferenciada. segmento, né? E falando dessa questão da vivência, eu entrei por conta da vivência do Éder, né? Eu sou um aluno do projeto que entrou para pegar a vivência dele de captação de cliente, a vivência dele de precificação, que eu trabalhando no órgão público,
não tinha ideia de como precificar, né? Eu sonhava, nossa, se eu puder fazer um recurso em cima dessa licitação milionária, talvez possa vir um valor interessante, mas como cobrar? Como chegar nesses clientes? Então, é uma dificuldade que você acaba encontrando aqui, né? Em contato com outras pessoas, vivenciando essa experiência de outras pessoas. E uma coisa importante, que depois de muitas conversas, o Prolicitação nunca teve um jurídico, nunca teve um jurídico. Quando vinham atrás, buscar algum serviço jurídico, eu falava, não sou advogado, eu posso indicar alguns. Depois, com a parceria professor André e Michel, nós montamos esse jurídico onde a gente atende alunos e clientes, e sempre assim, eu posso dizer que os resultados são muito mais positivos do que negativos. Então, Michel, é, como que nós, do Prolicitação, entregamos o nosso jurídico? Como que os nossos clientes ou ouvintes podem contratar o nosso jurídico? O que ele entrega? Bom que eu tenho uma formada em Direito do meu lado. Você estudou licitação na faculdade, Direito Sim, Administrativo. sim. Você talvez tenha lido Eli Lopes Meirelles, um livro desse tamanho, que tem toda a matéria de Direito Administrativo, e lá no meio, capítulo Licitação. 9, capítulo 12, ali, Faz tempo, hein? umas folhinhas de licitação ali no meio, para você diferenciar as modalidades e tal. E isso é suficiente? Se você quer fazer uma prova de concurso público, beleza, talvez você tenha o suporte necessário ali para o concurso público, mas para atuação no dia a dia não é suficiente. Então, quando você entende com profundidade do processo, você já tem um olhar treinado para ver onde tem uma falha, onde tem um ponto mais sensível para o jurídico atuar. O jurídico não faz milagre, o jurídico não transforma a realidade. Se tinha efetivamente um documento para ser apresentado e você não apresentou, a gente não vai criar o documento e voltar no tempo para você apresentar. Mas, em compensação, a gente pode fazer uma análise aprofundada e ver. Não, essa exigência que tem previsão no edital estava prevista na fase interna, então, com esse olhar diferenciado, talvez a gente consiga voltar lá para mudar a exigência. A gente não faz milagre, a gente não promete isso. Inclusive, Éder, você estava no grupo na semana passada, né? Um cliente queria fazer a contratação de uma defesa administrativa e ele perguntou: é garantido? Aí a gente foi obrigado a responder: não, não é garantido. E, inclusive, se algum advogado disser que é garantido, desconfie, que ele vai estar flertando com o charlatanismo. Porque a gente tem o nosso conhecimento jurídico, mas o nosso conhecimento jurídico também passa por um ser humano, Sim. que é uma coisa que a gente conversa muito aqui dentro do projeto com os alunos, e que essa decisão de um ser humano, às vezes, ela tem um cunho emocional junto, né? O agente de contratação, o pregoeiro, ele vai ter que dizer para a sociedade inteira: errei, Exatamente. analisei, dizer isso em público, e nem todo mundo tem essa vocação de reconhecer que errou, né? Ou é teimoso e não enxerga que errou. Então, às vezes, a gente tem que puxar para uma solução externa, que aí são as soluções através de um tribunal de contas ou através do judiciário. Mas a gente vai entregar uma análise jurídica aprofundada, uma fundamentação apropriada para cada caso, para dar base para o pregoeiro se convencer e mudar. Ô, Michel, então você diz que hoje o Prolicitação ele está capacitado, ele tem capacidade de atender qualquer licitante que tenha algum problema relacionado às licitações? Sim, a gente tem condição de atender qualquer caso jurídico, considerando que a gente não vai fazer milagre de fabricar documentos Ah, que com não certeza, né? existem, mas dentro do que é possível de arguir, a gente tem a fundamentação teórica, tem a minha biblioteca de livros lá em casa, tem a biblioteca de acordos de Tribunal de Contas, que o professor André faz essa atualização constante, ele está sempre monitorando o Tribunal de Contas da União, que é referência nacional, e estaduais também. Então, em termos de base jurídica, não vão bater a gente, não. Pode ir lá naquele escritório ali que o advogado vai te cobrar R$ 15.000 por um recurso na licitação, não vai sair melhor que o nosso, que é bem Eu menos do que 15 eu mil. preciso fazer uma consideração por minha conta e risco, em que pese, eu ter a capacidade jurídica de desenvolver um recurso, hoje a minha atuação ela está muito voltada para o procedimento licitatório, Sim. que envolve diversas outras Que fases. antigamente a gente pensava que era só dar lance, né? Eu mesmo pensava isso. E para fazer como eu disse, um processo planejado,
para todos os clientes, para cada edital, não é simples, não é fácil, mas é maravilhoso, porque eu adoro o que eu faço. Sim. Então, já não foi uma única vez em que eu precisei de um atendimento específico de um jurídico e que eu, como advogada, não tenho coragem de enviar para outra pessoa. Se não for para eu mesma fazer, Sim. é Michel e professor André. Porque além da capacidade que eu sei, que eu conheço, que eu atesto, a vivência, a ambiência, até de ver tantas coisas que acontecem dentro do grupo, que todo dia são quantas? É, São diversas. deixa, São desafios constantes em que a gente, discute, desenvolve e, vai, acompanhando que quando eles trazem, essa atualização, especialmente de jurisprudência, e decisões, meu Deus do céu, doutrinária e jurisprudencial, não tem, para eles não tem. ô Sara, só completando, o que que eu vejo? Qual o diferencial do Prolicitação, do projeto, da mentoria Blackbird, dessa área jurídica, do Capacita que você vai falar também? É prática. A gente faz para os outros o que a gente faz para nós. Então nós estamos ali, ó, o professor André, o Michel da área jurídica, eles vivenciam o processo, eles estão ali no dia a dia, a Sara, eu. É diferente um escritório que às vezes você vai buscar e a pessoa não tem o conhecimento prático do processo como a gente tem. Eu já tive alunos dessa área jurídica, advogados, renomados na área de licitação. Só que ele falava assim, até eu ficava sem jeito, por que será que ele entrou no meu curso? Mas por quê? Éder, você ensina uma prática e eu, para ter uma defesa melhor do processo, eu precisava entender essa parte que você ensina. Exatamente, Então, isso é muito importante, ele fala. exatamente. Aí, por isso que a gente tem bastante advogados nessa área, não que quer aprender de licitação, mas quer entender um pouco mais até para fazer uma defesa melhor. É bagagem, Né? né, do processo licitatório. O processo licitatório não é simples. Ah, mas ele está pré-definido em lei, então a gente já sabe o que vai acontecer. Meu amigo, Sara, eu bato muito na tecla que o meu papel é educar o mercado. Quanto mais eu educo, fica melhor para todos os lados. sem Melhor para o dúvida. fornecedor, melhor para o órgão público e melhor para o consultor, que ganha um percentual sobre isso. E como que funciona, então, essa parte? Eu sei que também tem bastante, mas a capacitação do órgão público, que isso é muito importante. Porque não adianta só o fornecedor se capacitar e chegar lá, ter uma pessoa que não tem capacidade nenhuma do processo, que não analisa a documentação, que aceita qualquer coisa. E aí? Eu tenho 2 pontos, assim, que eu acho que são relevantes de dizer. Um é o dó que eu tenho de ver em muitos municípios e muitos órgãos acontecendo, o afastamento de profissionais capacitados na nova legislação, que nem é já tão nova assim mais, mas que foram capacitados para poder lidar com a 14.133 e que por motivos políticos são afastados, né, e são reconduzidos para outros lugares, e novos funcionários são colocados ali sem a capacitação devida. Mas E eu isso vou te cortar. Uhum. Como o professor André diz, isso acontece na Suíça, no Brasil não. Claro que não, óbvio que não. O que isso é muito triste para quem? Para o munícipe, para o órgão público e, em última instância, e não menos importante, para o próprio agente público, que hoje em dia tem um problema seríssimo. Na verdade, já tinha, né, já existiam os problemas de responsabilização, mas eles estão muito mais, claros, objetivos e muito mais ferrenhos contra o agente público, que precisa ter todo o cuidado do mundo e tem trabalhado com muito medo por conta de insegurança. E isso é muito ruim. As pessoas não querem trabalhar de qualquer jeito, elas não querem ter problemas, elas não fazem determinadas ações e atitudes ali dentro do processo com uma motivação voltada para uma coisa errada, equivocada. Infelizmente, é muita falta de informação, falta de capacitação, e isso é muito ruim, é muito triste. E o agente público, o gestor público, ele tem na 14.133 hoje a necessidade,
a obrigatoriedade de capacitar os seus colaboradores, os seus agentes, para que eles tenham a possibilidade de entregar um serviço bom, adequado, de acordo com a legislação. Mas se ele não tiver essa atenção, Sim. essa possibilidade de viabilizar o serviço dele de acordo com a legislação, se ele não for capacitado para isso, fica muito difícil, porque já repetimos aqui, a legislação, a aplicação da lei não é simples, ela não é uma coisa automática. Não é. Precisa haver uma atenção, um olhar carinhoso, importante para aquele agente público, para que ele possa servir um bom trabalho e para que ele não se esconda com medo de agir, porque é o que tem acontecido muito. A primeira coisa que o agente público muitas vezes se preocupa é em não ter problemas no seu CPF, E agora principalmente, né? principalmente. Então, a formação continuada desse agente público é extremamente relevante. Ela não pode ser descuidada. Ela tem que ter essa atenção. Sara, você pegaria um avião para comandar e decolar? Nessa condição atual, Hoje, jamais. agora, Jamais. por conta de medo. Por conta de total Incapacidade. incapacidade, medo absoluto. Você pegaria um avião? Como eu tenho curso de piloto de avião, há 8 anos, faz 10 anos que eu não piloto, hein? Eu acho que não, porque precisa de capacitação, né? Isso é coisa séria. Então, mas você chegou perto do quase. Cheguei, voei já. Se precisasse, numa situação Numa de emergência, sim, um Entre teco-teco, né? Entre nós três, né? Um teco-teco vai. Provavelmente a gente colocaria você Ah, pra com guiar. certeza. Porque você teve uma capacitação Sim, e sim. a capacitação te afastou do medo, né? Sim. E com o servidor público, a gente tem essa situação também. Medo é um dos instintos mais fortes do ser humano, né? Então, quando você tem o medo, você não vai agir da melhor forma possível. Então, quando você capacita, né, o servidor público, ele vai ter mais liberdade de agir da forma que a lei prevê, porque ele tira o fator medo e ele passa a ter o fator certeza. Estou agindo porque a lei prevê, estou agindo porque a lei possibilita, estou agindo porque a lei determina, e não porque estou com medo. E essa solução é a solução defensiva. Tem que ter responsabilização do servidor público, é algo importante, mas uma objeção que costuma aparecer para os nossos consultores de que licitação é carta marcada, pelo que a gente verifica lá na parte jurídica, grande parte das decisões advém mais do medo do que de uma carta marcada. E no medo dele ser penalizado porque ele não tem fundamento suficiente para decidir, ele toma aquela decisão questionável juridicamente. É uma das perguntas que eu ia até te fazer, era na sua experiência, né? O que trava mais o empresário de participar das licitações? É o medo, como você disse. O empresário também tem o medo de não receber, por exemplo, Sim. né? A órgão público não paga. Não vou entrar em política, mas você gostaria de ter sido no passado fornecedor de água de um banco muito famoso, um banco master, ou uma loja de varejo muito famosa como Lojas Americanas? Sim, antes sim. E hoje, como é que é a situação? Que a gente está aqui em 2026, teriam te pago? Talvez não teriam te pago. Talvez não tenha mais entrada de dinheiro para esses entes privados, fora que tem toda uma fila a ser paga Sim. antes, né? Inclusive o governo com seus impostos. Só que quando você está lidando com o serviço público, a lei prevê cronologia de pagamento. Sara, o seu prefeito podia pagar na ordem que ele quisesse? Agora, no âmbito da nova lei, ele fechar o olho e sortear alguém para pagar? Ou tinha alguma norma para controlar essa parte do Se ele pagamento? quiser ter um problema bem sério, especialmente se ele tiver um consultor que incomoda ele do lado de cá, ele não tem como fazer isso. Então, você tem, de vez em quando, alguma dificuldade ali não caminhar na nota fiscal para receber, né? E dentro do projeto, o Éder sempre bate nisso, acompanha, faz o passo a passo, a nota entrou e vai para quem? Ah, o fiscal, me passa o contato do fiscal. Então você tem toda uma rotina que os consultores do projeto aprendem para poder facilitar essa questão do pagamento. Mas o não pagar, se você tiver conhecimento jurídico, você pressiona o órgão público para ele pagar. Ainda que ele tente não pagar,
as leis foram se aperfeiçoando ao longo do tempo para dar mecanismos de controle para a população também, para não ser aquela questão do processo, seu processo está no final da fila. Tá bom, hoje ele está no final da fila porque foi o último que entrou, mas amanhã, semana que vem, ele já não vai ser mais o último. Então, é uma objeção que os empresários têm dessa questão de não pagar, você tem o conhecimento jurídico, né? O conhecimento do direito administrativo com profundidade de quem já teve vivência, né? Dentro do órgão público, que muitas vezes a gente, num grau de hierarquia abaixo, a nossa missão é proteger quem está acima, né? Eu não fui secretário, mas eu tive cargo comissionado como assessor de secretário no governo do estado do Rio de Janeiro. Então, eu tinha uma responsabilidade de proteger o meu gestor dele não cometer nenhuma ilegalidade. Então, a lei, principalmente a lei atual, trouxe mecanismos mais rígidos para esse controle. Então, o não pagamento ou cartas marcadas são situações de extrema exceção e que você está sujeito também na iniciativa privada, Sim. né? É. Você pode ser fornecedor de uma empresa, tua vida está toda pautada naquela empresa e ela da noite para o dia muda um fornecedor ou simplesmente ela quebra, vai à falência e você não vai receber. E eu acredito que no público você tem muito mais garantias do que no privado. Ano que vem você vai ter que pagar os Verdade. mesmos impostos que você pagou nesse ano? Talvez até mais. Mas, Então, tem uma entrada de dinheiro constante para garantir o caixa. Claro, existem obrigações de pessoal, algumas obrigações assim, que vão ser cumpridas, mas dentro daquela possibilidade, e aí você só pode fazer a licitação se você tiver a previsão orçamentária, senão você nem abre o processo licitatório. Então, ainda que por uma eventualidade haja um atraso, você cuidando dos mecanismos jurídicos, fazendo o acompanhamento correto, aquele dinheiro vai chegar, porque ano Vai que vem chegar. você vai pagar imposto. Você que está assistindo aqui, uma certeza ano que vem você estando vivo, você vai pagar e imposto. mais. E mais, é verdade. Só um adendo, existe sim, só para não ficar essa brecha, Sim. a possibilidade da quebra da ordem cronológica de pagamento. A lei prevê essas possibilidades, mas ela estabelece ali quais são essas Critérios. possibilidades. Existem critérios específicos claros e devem ser justificados. Só para Uma pergunta importante aqui. Como que uma assessoria jurídica e um consultor de licitação, porque isso eu escuto direto, pode colocar dinheiro no bolso do empresário? Por quê? Quando a gente começa, eu faço muita reunião com o empresário no Zoom, presencial muito pouco, mas no Zoom, Meeting, e a gente às vezes vê assim, a gente se perde nessa reunião querendo falar de técnica do processo. O empresário não quer saber disso. Ele quer saber assim, como colocar dinheiro no meu bolso, Éder? E do jeito mais seguro possível. Então, como que o jurídico e o consultor pode fazer isso para ele de um jeito assim, que a gente não fique batendo tanto, não, porque tem essa lei, porque quando você começa a entrar em lei, o empresário não é advogado, ele não quer saber nada disso. As experiências que eu tive foram muito bonitas, assim, graças a Deus, eu fui muito abençoada nesse aspecto dos meus clientes estarem comigo já há bastante tempo, renovaram os contratos, estamos seguindo e o sucesso tem sido constante. Então, eu tenho tido boas experiências, bons resultados. Mas a gente percebe que determinados empresários têm uma dificuldade muito grande em entender que quando ele precisa pagar por uma consultoria, quando ele precisa pagar pelo atendimento, ele está gastando dinheiro e não investindo. Sim. Essas empresas pagam vendedores nas lojas delas? Pois é, pois é. Isso, para mim foi uma tristeza ouvir algumas vezes, até que eu ouvi uma cliente minha de me dizer o seguinte, eu sempre falo dela porque a gente tem que ter sempre um coração ensinável, e eu digo que tanto nós, do lado de cá, quanto os empresários também precisam disso. Veja, ela me disse o seguinte, perguntei para ela, como é que foi esse ano para você? Nós estamos já há 10 meses juntas, e a gente estava ali no final de ano, ela foi me levar uma cesta imensa de Natal para mim e para a equipe da empresa, e ela disse: eu tô feliz da vida. O faturamento que vocês geraram para minha empresa foi maior do que 4 das minhas filiais. Eu disse: como assim? Posso só completar aqui? Vocês acreditam
que qualquer empresa privada, ela precisa ter um braço dela, um canal de vendas para o órgão público? Só se quiser se dar muito bem. Se for uma empresa acomodada, não precisa, Não precisa. né? Mas se você quiser aumentar o faturamento, é um canal que você tem a certeza de que aquele órgão vai pedir aquele objeto, aquele produto, aquele serviço dali. A licitação foi ontem. Beleza, ano que vem vai ter a licitação de novo. Então você tem uma possibilidade de expandir o seu fornecimento. Essa experiência que eu tive com ela foi muito bacana, sabe. E aí eu disse pra ela: Michel", eu falei pra ela assim: me explica, porque assim, todo edital que eu encaminho para ela, ela quer participar. Às vezes tem um portal privado que precisa ser pago caríssimo, valor alto, e a perspectiva da gente entrar e ter sucesso naquela licitação, eu coloco que aquela perspectiva não é das melhores. E ela diz: "Não tem problema, eu quero participar". Quanto que ela paga num portal desse? Num portal caro, No para o pessoal entender quanto é o esse o caro. mais caro que eu já fiz para ela foi R$ 419, que foi um portal, que teve uma licitação do Nordeste, que foi nesse valor, assim, que foi altíssimo, mas a maioria, via de regra, para uma participação única, é em torno de R$ 150 a R$ 200. Tá. Ela pagou 500 para ter uma chance. Uhum. Não tinha certeza de vitória. Não, e a gente ganhou. Nós ficamos em sexto lugar e nós fomos chamados, inclusive. Em sexto lugar. Em sexto lugar. E o nosso limite era, assim, muito, muito mais baixo. Nós nos mantivemos num valor mais alto por conta da gente já ter uma experiência com relação aos lances, a gente observar que os lances estavam indo rápido demais e estavam partindo para a situação de doação que você chama, né? Então, a gente deu uma parada ali, as desclassificações depois foram acontecendo e nós fomos chamados. E do jurídico, como é que o jurídico pode levar dinheiro para o empresário? A chance foi R$ 500. É, né? Então, a partir do momento que você usa o jurídico, você ganha uma segunda chance. Você ganha uma segunda chance derrubando 5 Uhum, concorrentes que estejam na sua frente. sim. Você ganha uma segunda chance evitando uma inabilitação que não deveria ter ocorrido, porque o pregoeiro pode ter cometido um erro. Então, o jurídico dá essa oportunidade de você continuar na disputa, sendo que se você perder essa chance, esse pregão foi quando? Foi no ano passado. Nós assinamos o contrato agora, uns dias antes de vir para cá. Tá, Não foi no ano passado não, foi em comecinho de março. e vai ter outra licitação desse órgão, desse serviço, nesse produto mês que vem? Capaz. Então, o jurídico vai te dar uma oportunidade que talvez só ocorra daqui a um Daqui a ano. um ano. Sendo que com a lei atual, se for prestação de serviços, pode chegar até 10. Então, essa chance que para uma participação inicial do cliente da Sara valeu muito a pena pagar R$ 500 para ter essa chance, o jurídico vai te dar uma segunda chance de um objeto que talvez renovado possa durar 10 anos. Imagina, de repente, quanto vale, Éder, você é empresário, quanto vale uma chance de um contrato que pode se estender de até 10 anos? Você tem uma oportunidade de participar. Se por acaso não der certo, se você tiver uma segunda oportunidade, será que não vale a pena fazer esse investimento por conta da segunda chance? Então a gente vê o jurídico, a gente do jurídico vê como uma oportunidade de uma segunda chance, recorrendo dentro do órgão, uma oportunidade de uma terceira chance, recorrendo junto ao Tribunal de Contas, se não tiver sucesso dentro do âmbito da licitação. E uma terceira chance paralela ou até uma quarta chance indo ao judiciário, que aí com o Tribunal de Contas e com o judiciário, você tira da esfera do órgão a decisão e leva para pessoas que vão olhar de fora o processo sem aquela decisão emocional que a gente comentou agora há pouco. E olha só, pessoal, vocês que vão assistir esse podcast, vai ficar no canal do ProListação, vai ficar no canal do YouTube, nas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram. Éder, eu preciso contratar o jurídico de vocês. Basta enviar uma mensagem logo abaixo dos vídeos ou acessar o nosso WhatsApp, tá ali no link da bio do Instagram. Com certeza, nossa equipe vai entrar em contato e vai passar os nossos valores. Uma coisa eu posso dizer, no primeiro momento eu fui até resistente, porque eu falei, olha,
não sei se vale a pena, mas hoje eu vejo o êxito e o sucesso que nós estamos tendo em boa parte desses processos. Mas por quê? Quem entende do processo na prática, né? E isso é uma bênção para nós, É, consultores, porque a gente não está entregando o processo na mão de um advogado generalista. A sim, gente está entregando o problema do nosso cliente, o nosso problema, em mãos sim. condicionadas, que estão ambientadas, são, tem processos emblemáticos que passam por isso todos os dias, são especialistas efetivamente. E para a gente do jurídico, Éder, é muito satisfatório nos eventos presenciais quando vê um aluno que contratou a gente no depoimento lá do Hot Seat falar que valeu a pena, que deu Sim, do retorno, resultado. que uma contratação nossa pontual deu uma comissão para ele significativa por conta de um trabalho nosso. É muito satisfatório. Olha só, pessoal, o círculo das licitações aconteceu sexta e sábado. Na quinta-feira, qual foi uma notícia positiva, muito positiva que nós tivemos? Um cliente que contratou, um cliente mensal nosso, contratou não, participei de um processo licitatório onde a gente homologou 53 milhões mais ou menos, né? Mas foram feitos quantos recursos para isso, recurso contra razão para isso acontecer? Nesse processo foram 3, se eu não me engano, Três, né? três. Quanto que ele. Não vou falar de valores aqui, porque isso aqui vai ficar um bom tempo no canal. Mas um dinheiro de pinga, que ele investiu no nosso jurídico do Prolicitação, mas dinheiro de pinga, pessoal. Posso dizer para vocês que é bem menos que 5.000 reais para levar para homologar um processo de 53 milhões. E é uma empresa que tem problema de certidão, Tem problema jurídico, ela está em fase de. recuperação Nós não judicial, estamos não falando vai com a falar o nome. empresa, não é o propósito aqui, mas ela está em fase de RJ, recuperação judicial, e mesmo assim a gente conseguiu Com reverter. conhecimento jurídico, né, usando a lei, usando o nosso conhecimento, a gente consegue fazer com que essa empresa que está em recuperação consiga pegar novos serviços e se manter em operação, rodando caixa para honrar o passivo que ela tem, que está lá sendo controlado judicialmente. Então a gente está dando até. A gente fala muito da questão de levar lucro para vários empresários. Nesse caso, a gente está ajudando a manter a empresa viva. Sim, sim. E somente 53 milhões, né? Será que vai fazer diferença no caixa? Nossa Imagina senhora. uma pessoa que está com dificuldade ali na Nossa. empresa. Eu queria só pontuar, Éder, o caso dessa minha cliente é interessante, porque ela diz assim: mas veja, se você quiser participar de todas as licitações, às vezes eu fico um pouco preocupada, porque você vai gastar um pouco mais, vários portais privados, ela faz uma conta que ela me ela me trouxe isso, eu achei muito bacana. Ela disse: "Sara, eu não pago 2 funcionários, que é o mínimo que eu preciso ter na loja, Pra porque sai um, né, fica outro. Eu não pago detergente, desinfetante, não preciso comprar rodo, vassoura, banheiro, nada, limpeza hã, de banheiro. Aluguel? uma diarista, IPTU, ISS, nada de todo aquele, grandíssimo imbróglio de contas que eu teria que pagar em qualquer local fixo, que um aluguel hoje, para um comércio efetivamente girar, tem que ser central, Dependendo da localização, vai ser 5, 10 mil reais, dependendo aí, no mínimo. Não, que pequenininho ainda. pequenininho. E ela começou a fazer essa conta para mim, e ela disse: "A gente não tem problema de nenhum empenho atrasado, nenhuma nota sem pagar. A gente não Mas tem". olha, ó, a Sara disse: nós não temos nenhum problema, no caso dela, de empenho atrasado de nota. Por quê? Porque faz o processo do jeito certo, não faz doação. Então, quando não faz doação, o cliente tem capacidade de entregar e sabe que ele vai receber com uma margem legal que cobre todos os custos e tem um acompanhamento do consultor. Agora, você acredita que sozinho tem um resultado desse? É muito mais difícil, né. O órgão ele tende a sempre pagar, mas acontece de ter atraso, né, eventual. Muitas vezes você precisa dar uma sacudida ali, e quando acontece de ter atraso, você observando bem, você vai notar que o maior problema É do cliente, é o é do cliente. próprio empresário, que alguma certidão não está validada, não está atualizada, algum documento não foi entregue. Existem situações, especialmente com processos, do sistema SEI, que o cliente simplesmente não consegue
fazer, ah, entrar no sistema e validar as informações. Não é fácil validar as informações ali dentro. Alguns outros, sistemas também, eu já passei por problemas em alguns estaduais, em que a nossa equipe tem ali pessoas que são muito mais rápidas e muito Sim, sim. mais, ligeiras, assim, com a questão de tecnológica e que se viram muito bem, mas o empresário, ele não consegue nem parar para olhar o que está acontecendo. E aí passou e o prazo para assinar aquela documentação e para validar aquela documentação dentro do sistema, findou, Sim. né. E uma outra coisa que é muito importante, Éder, a consultoria. Essencial hoje em dia. Muitos, empresários que trabalham muito tempo com licitação, estão habituados, infelizmente, e eu vi isso acontecer também na semana que eu viajei para cá. Fez uma proposta que não consegue bancar, largou lá, não apresentou, a documentação de Sim. habilitação, a proposta reajustada, simplesmente não manteve a proposta que ofertou na fase de lances. E tocou a vida como se nada Nada tivesse tivesse acontecido. acontecido. Acontece que, hoje em dia, por conta da própria legislação, o agente público ele não tem opção. Existe ali a necessidade dele averiguar o que foi que aconteceu para que o empresário não fizesse a obrigação dele e juntasse a documentação que foi Que é o solicitada. básico, né? Porque ele não está brincando, ele não está falando com um colega, com um vizinho, ele está falando com um órgão público, ele tem que ter respeito sobre o processo. E isso gera penalização. Não é que pode ser que gere, isso vai Vai girar. gerar penalização. E está acontecendo, efetivamente, está acontecendo todos os dias. E você tem visto isso, Michel? Sim, é uma das coisas que a gente mais tem pego recentemente é justamente isso, defesa em processo administrativo de apuração de responsabilidade de licitante que participou e não entregou documentação ou, principalmente, ganhou com preço baixo, Uhum. desistiu do contrato, só que ele desistiu daquela maneira antiga, da lei antiga. É só não aparecer para assinar que não vai dar nada não. Então a gente tem pego muita situação disso, né, o Éder acompanha, né, as demandas que têm aparecido lá, e como a Sara falou, o servidor deixa de ter a escolha de: "Ah, é bom eu mandar para frente para tirar esse aventureiro". Agora é dever profissional dele, com a lei que a gente tem, levar isso ao conhecimento da autoridade superior que vai instaurar o processo e, constatada a falha, claro, com oportunidade de defesa, mas constatada a falha, tem a penalidade. E a penalidade é dele não participar mais naquele órgão público, dele ficar impedido daquele órgão, e às vezes é um órgão estratégico para solução de licitação, né. Às Sim, vezes é a prefeitura da cidade dele, pois é. às vezes é um órgão público federal, às vezes é um órgão público estadual, que vai gerar esse impedimento dentro do âmbito ali que ele vai estar sendo punido, e mais uma multa. Uhum. Vocês pegam contratos que fecham com facilidade com 30% de margem líquida final? Não. Não. Não, E agora com a lei, você pode sofrer uma penalidade de até 30%. do contrato. Vai de 0,5% a 30%. Então, dependendo da gravidade da sua falha, da interpretação do órgão público, Uhum. a sua aventura pode custar algo que nem que você venha ganhar uma boa Sim. licitação, você vai pegar ali. Né, então, é é um mecanismo que se identificou para trazer mais profissionalismo e tirar os aventureiros, tirar o pessoal que vai querer aprender no vamos fazendo, e principalmente o pessoal do modo doação. Porque É. para o órgão público é bom pagar menos? É bom pagar menos, mas desde que seja cumprido. Não adianta você, fazer um pedido de uma cadeira que a primeira pessoa de 80 quilos a sentar vai quebrar a cadeira. Então não basta ser entregue, tem que ser entregue com um padrão de qualidade, né. Não adianta ele fazer uma licitação de alimento, vir um aventureiro que vai colocar um preço baixo e no dia que começar o ano letivo, não ter o lanche das crianças.
Eu passei por uma situação, inclusive, você perguntou, né, se qualquer pessoa pode ser consultor? Pode, mas tem que tomar bastante cuidado também com, assim como eu senti segurança no projeto, como o Michel perguntou, né, como é que foi? Eu senti segurança no projeto, eu desenvolvi, esse trabalho com você e a coisa só melhorou, né. Teve um cliente que disse para mim: "Sara, olha, eu vou parar com a consultoria Sim. e vou fazer sozinho, porque eu já aprendi". Eu disse: "Obviamente, fique à vontade, esteja, né, à vontade, precisar de alguma orientação, pode me chamar". Primeiro mês, ele fez uma proposta, não apresentou a proposta reajustada e, para o azar dele, é um órgão que tem penalizado absolutamente todas as circunstâncias nesse sentido que tem acontecido, e eu já estava observando isso. Eh, Aí ele me mandou mensagem: "Olha, essa prefeitura aqui me mandou uma mensagem que eu tenho que pagar uma multa de 5.000 e poucos reais". A mensalidade dele era metade disso, tá? É isso que eu ia perguntar, se essa multa tinha sido mais ou menos do que o valor que você cobrava mensalmente dele. A mensalidade dele era metade desse valor. E nós já havíamos gerado para ele um faturamento de assim, não deu 6 meses. O faturamento que nós geramos para ele foi de 1.800.000 em contratos homologados, assinados. Daí ele disse: "Eu acho que vocês deixaram de juntar algum documento". E eu imediatamente respondi para ele: "Bom dia, estou certa que não, isso não aconteceu. Eu sei exatamente o que acontece dentro da minha empresa. Eu estou certa que isso não aconteceu, mas não perca o prazo para defesa". E daí ele disse para mim assim: "E eu vou dizer o quê? Isso é desnecessário, eles não podem fazer um negócio desse só porque eu não juntei". Eu falei: "Pois é. Fazer é fácil, fazer certo, nem tanto". Se você não levar a esposa para jantar no aniversário dela, só não levei. É. O só não levar tem consequência também, né, ainda mais quando você está lidando com um órgão público regido essencialmente pelo princípio da legalidade, com uma lei cunhada dentro de um conceito novo, né, de eficiência do órgão público que tem as previsões ali. Então, o só não fazer está lá, inciso 4, só não entregar a documentação de licitação. E aí você desce ali e vê impedimento de licitar. É só você cair no inciso 4 do artigo anterior. Pois Tá é. tudo amarrado na lei. E olha que interessante, essa minha cliente que eu disse para vocês anteriormente, que ela sempre fala: "Para mim tá ótimo, o que eu tenho de lucro com vocês é muito, positivo com o custo, considerando o custo que eu tenho com vocês". E ela faz piada quando ela vê juro, ela é divertidíssima, ela faz piada quando ela vê situações como essa do meu cliente acontecer. Quando tem desclassificação, no caso dela, né, porque quando acontece isso de desclassificações, em processos que a gente participa, nós já perguntamos para o órgão, para diversas vezes, nós fizemos esse trabalho. Tá, desclassificou, mas teve penalização para a empresa que desclassificou? Não teve, qual motivo? Né, é um trabalho extra que a gente faz, Sim. mas é importante. E daí ela acha graça, ela disse assim: "Porque é só participar é caro pagar um consultor". Ela brinca, ela tira onda de que é caro pagar um consultor, né, só que não. Michel, E oi, e pode. e a gente, brinca lá no jurídico também, né, dentro do direito a gente brinca também, de que um advogado pode até ser caro, mas não ter um advogado É sai muito mais mais Muito caro. caro. mais Mas eu caro. aprendi na prática também. Foi, né. Eu achava assim, quantas e quantas vezes chegavam amigos meus, no prédio mesmo que eu morava, vários advogados. Eu falo que eu não sou advogado, mas a rede, a próxima rede de contatos, amigos, tudo advogado. Éder, vamos fazer um plano, salário mínimo, um valor assim, eu vou dando uma olhada. Não, isso é um custo. Quando eu tive o problema mesmo, quando eu comecei a ter problemas, aí que eu vi a necessidade de pagar, porque para contratar depois que tem o problema é muito maior. É muito maior Não esse tenha valor. dúvida. Então, quer crescer com segurança? Jurídico. Ah, não tem condições no jurídico agora. Entra num projeto como o nosso, posso falar do projeto Maverick, que tem todo um suporte jurídico,
que vai suporte todas as dúvidas que você precisar, serão respondidas ali na comunidade, nas mentorias de terça. Amanhã nós temos a mentoria toda terça, desde 2023. E se você, mesmo dentro do projeto, achar melhor contratar os serviços, tem um valor bem diferenciado. Por quê? Porque faz parte do projeto. Então isso é muito importante. E a gente já está partindo para o fim desse podcast. Sara, a gente sabe da importância de um consultor. Por quê? Principalmente com as atualizações desse mercado, tal. Como contratar a Sara? E o que a Sara atende, né? Éder, eu sou uma consultora, mas eu gosto só dessa área de construção civil. E aí, o que a Sara faz? Não, na verdade, a minha consultoria, a consultoria da equipe do Licita Demais, que é a minha empresa, nós atendemos todos os segmentos, nós atendemos no Brasil inteiro. E para me identificar ali no Instagram é @licitademais ou @Sara Borges Urbano. Eu vou deixar logo abaixo desse vídeo o @ seu ali do Instagram para o pessoal entrar em contato. Sim, eu agradeço. E com relação à assessoria jurídica do Prolicitação, é só chamar o Prolicitação, né, Michel? Sim, com certeza. Precisando de qualquer serviço jurídico, inclusive aqueles pós-licitação, né, como representação ou denúncia junto ao Tribunal de Contas e também mandado de segurança, pode chamar o Prolicitação, a gente vai analisar o seu caso, a gente vai verificar a chance de sucesso, sem prometer certeza, mas também, ao mesmo tempo que a gente não promete certeza, a gente também descarta quando a gente vê que não, só vai protelar, tem interesse? Não. Sucesso no mérito a gente não vai conseguir, a gente ganha uns dias. A gente expõe isso com clareza para o cliente. Então, se você tiver essa necessidade, chama o Prolicitação, a gente vai analisar o seu caso e passar um encaminhamento jurídico de qual é a melhor solução para o caso concreto. Pessoal, chegamos mais um final de um episódio do podcast Maverick. Eu quero fazer o agradecimento ao Fábio da FG Corretora de Seguros. Você que participa de licitação e precisa de uma corretora para fazer o seguro garantia, essa eu recomendo porque ela atende os nossos alunos e os nossos clientes. Agradeço a participação do Michel, participação da Sara, parceiros de longas datas aí do projeto do Éder, e até o próximo podcast.